Agora é tempo de analisar a sua postura e perceber se tem dado atenção a si e aos seus mais pequeninos de tudo aquilo que a sua coluna precisa. Olá, Cristiana, bem-vinda. Obrigada. Como foi o teu fim de semana? Foi ótimo. Em família? Em família. Tudo direitinho, tudo certinho? Vamos fazendo por isso. Olha, vamos fazendo por isso. Tu que sempre, naturalmente, na tua grande família maravilhosa, prezas também por ensinar e passar aos teus pequeninos tudo isto que é também manter uma postura correta. Exato. Mas antes deles aprenderem a saber por si próprios como estar e estarem sempre muito direitos e preocuparem-se com isso mesmo, há que os pais terem atenção que os bebés, que os mais pequeninos, também devem ter em conta o seu desenvolvimento motor. Exatamente. E que isso acontece no primeiro ano de vida. A grande parte do desenvolvimento motor realmente acontece no primeiro ano de vida. E as fases são sequenciais e é importante nós termos o cuidado de realmente deixar as crianças irem passando pelas fases sem apressá-las. Deixar respirar. Exato, e deixar também eles terem liberdade de movimentos, não ficarem restritos a posições. Exatamente. As coisas que nós temos hoje em dia, como as espreguiçadeiras, como os ovinhos, temos várias coisas que nos ajudam, mas ao mesmo tempo, se não tivermos cuidado, limitam esse desenvolvimento natural. Sim, exatamente. As crianças poderem mexer, poderem movimentar, começando pelo sentar, exatamente. Por exemplo. O normal entre os 4 e 6 meses é aí a criança ir desenvolvendo a parte muscular para realmente poder sentar sozinho aí aos 6, 7 meses. Não devemos nunca apressar. Exatamente. Há uma tendência também dos papás e da família, obviamente. Exato. O que é que não devemos fazer em relação a essas crianças tão pequeninas? Nós devemos, nesta fase, ainda antes aí dos 4 meses, realmente devemos ter tempos durante o dia, a partir das 3 semanas, em que a criança possa mesmo deitar de barriguinha para baixo, o tempo conseguir, às vezes são minutos, às vezes podem ficar mais tempo, mas poderem explorar, porque depois até vão começar a rolar, que é importante. Claro. É sempre, claro, nós temos que lembrar da parte dos cuidados, temos que ter uma certa proteção à volta, obviamente. ter a certeza que não estão perto, claro. Espaço amplo, mas sem perto das escadas. Claro. Essas coisas são importantes, mas deixarmos eles mexerem. Quando começam a entrar naquela fase que podem já começar a sentar-se, em vez de colocar em situações rígidas, por exemplo, sentadinhos no chão com umas almofadas, porque assim, o tempo que eles... Ou então aquelas almofadas de amamentação, Sim. que também Já são trouxeste almofadas, aqui. Sim. Exatamente. A criança fica ali sentada, mas sem ser uma estrutura rígida. Portanto, se estiver cansado e os músculos não estão prontos para continuar naquela posição, eles próprios tomam para o lado e rolam, e assim estamos a deixar e a dar o espaço certo. Muito bem. Para além do sentar e desse espaço que tu falavas sozinho, de estarem sozinhos também na sua própria descoberta, entre os 6 e os 8 meses, falavas, portanto, das primeiras semanas, até aos 4 meses. A partir daí, entre os 6 e os 8 meses, o bebê, eu vejo isso pelo meu sobrinho também, o bebê começa também a procurar, a gesticular, a mexer, a querer encontrar a sua posição. Exato. Não devemos também, lá está, ter sempre aquela tendência para estar com o bebê ao colo. Exato, não é? exato. Deixarmos o estar com eles ao colo é giro, mas não podemos estar o tempo todo. Claro. Temos que deixar eles brincarem. Nós temos aqueles parques, tem situações que eles podem estar deitados a ver as coisas. Isso também é importante, porque depois temos a fase de preparação, depois desta, que é o do gatinhar, que é realmente uma fase muito importante e que hoje em dia está a ser passada um bocadinho por cima. Porque como as crianças não têm esta liberdade de movimentos, então muitas vezes são postos ou nas preguiçadeiras ou então em andarilhos, já a começar para o andar, porque os pais querem muito ver a criança andar, parece que é aquela coisa, mas o gatinhar é fundamental. O gatinhar é importante para o desenvolvimento da musculatura do pescoço, da coluna cervical e da lombar. Sim. Portanto, muito importante. É importante também porque enquanto estamos a gatinhar, estão a tocar a palma toda, portanto, estão a desenvolver este arco, que é importante depois para a motricidade fina, para poderem escrever. Também é importante. É fundamental para o desenvolvimento do padrão cruzado, porque estamos a usar o lado direito com o lado esquerdo, que isso é importante para a coordenação, para depois também poderem andarem bem, poderem correr, poderem subir as escadas, mas também é importante para o cérebro. Claro. Os hemisférios direito e esquerdo aí podem estar a fazer essas ligações desde pequenino. Se uma criança não consegue gatinhar, em vez de gatinhar, empurra-se de rabinho no chão, ou então quando está na posição de 4, uma perna fica muito por baixo da outra, em vez de estar naquela posição alinhada.
muitas vezes pode ser que a parte da sacroiliaca na nossa coluna está com uma disfunção. Okay? Isso é um sinal logo de alerta, obviamente. É um sinal de alerta, vamos ver o que é que se passa, porque a criança, ao gatinhar, deve ter um movimento equilibrado. Logo à partida, não é? Portanto, isso não acontece, há um desalinhamento que se pode alinhar. Vamos voltar aqui um bocadinho. Para o gatinhar, há algumas fases. Primeiro, que os pais até acham muito engraçado e perguntam logo se é normal. Antes de gatinharem como um gatinho, primeiro, muitas vezes eles recuam, eles andam para trás, é muito engraçado. Ou então têm uma altura em que eles puxam-se de barriga no chão, parece assim tipo um militar, estão-se a rastejar no chão. Sim. Isso tudo é normal. Porquê? Porque eles ainda estão a fortalecer os músculos dos braços, dos ombros, das pernas, antes de realmente colocarem-se na posição de quatro. Passinhos de bebê, não é? Exatamente. Passo a passo se conquista o mundo. Exato. É engraçado, não é? Portanto, sobretudo aquilo que falavas também do desenvolver o padrão cruzado, que afeta a questão da motricidade grossa e a motricidade fina, que é importantíssimo. Questões de alerta também para esta situação de não gatinharem, portanto, o que é que pode estar a acontecer. A partir daí, como é que depois também devemos estimular? Claro. Depois temos a situação que os pais todos anseiam, é realmente o meu bebê começar a andar. Pronto. Mas até lá, ele não é um caminho, não é? Exato. Nós temos que dar o tempinho. Há crianças que são precoces e mesmo antes de um ano podem começar a andar. Hoje em dia nós vemos mais ali na faixa entre os 12, os 15, 16 meses, é uma altura que eles começam realmente a dar os seus primeiros passos sozinhos, não é? O que é importante, mesmo a partir dos 7, 8 meses, mas segurar a mãozinha, ele põe-se de pé. Ok, não há problema nenhum, mas estar de uma maneira que quando ele quiser voltar a sentar, por exemplo, quando estão ao nosso colo, ele senta-se, não estarmos ali a segurá-los. Claro. Deixar, porque se nós, falando outra vez dos andarilhos, se pomos eles em situações forçadas que estão em pé, aí estamos a pôr muita pressão nos discos da coluna, na coxofemoral, que é aqui da articulação da perna, nos joelhos e no tornozelo. E o corpo não desenvolve por si próprio esses músculos, não é? E pode até ter alguma influência depois das coisas não estar muito bem, porque estão a forçar. Claro. Cristiane, se o bebê tem 18 meses e não anda, o que é que nós devemos também fazer? Devemos estar também em situações de alerta? Sim. A partir dos 18 meses, quando já é uma fase que já está a ficar um bocadinho tardia. Então temos que ver em alguns alertas. Primeiro, despistar a situação do raquitismo, que ainda infelizmente existe em Portugal, que é a falta de vitamina D nos ossos. Okay? Cada vez mais isso tem-se diminuído com a toma de uma vitamina que é o Vigantol. Pronto, isso tem ajudado nos bebés quando eles estão a beber o leite. Mas ainda acontece. É por isso que nós antigamente falávamos nos banhinhos de sol, porque é a melhor maneira de sintetizar a vitamina D, é através do sol. Pronto, então eliminar essa situação ou alguma situação de uma hipotonia grave, então os músculos não estarem a funcionar. Eliminando essas situações, depois, mais uma vez, pode estar envolvida a sacroiliaca. Por exemplo, bebés que foram pélvicos, bebés que não estavam de cabeça para baixo, mas quando nasceram estavam sentados. Então, a parte, vou usar este para exemplificar. Então, o bebê estava dentro do útero nesta posição. Então, o encaixe na parte pélvica da mãe é aqui com a parte da sacroiliaca e faz com que esteja numa posição durante muito tempo. E isso pode dificultar depois para o desenvolvimento e um bom encaixe e alinhamento na sacroiliaca e às vezes até na coxofemoral. Muito bem. Nós temos também um vídeo, Cristiane, não é, que nos trouxeste, para exemplificar também uma série de coisas também que são fundamentais. Exato. E trouxeste também estes bonequinhos para mostrar aos papás como é que realmente também pode ser este som, como é que pode ser tão importante, não é? O ajustamento que é feito nas crianças é de uma forma muito gentil e é realmente para alinhar a coluna, para a coluna estar, estamos ali uma marquesa do Nemo, que é onde eles gostam muito de subir e ser ajustados. Qual é a idade desta criança? Esta um bocadinho mais que um ano, muito pequenina. Pronto. Sim. Neste momento ela já caminha. Já caminha. Claro. Já subiu sozinha e já deita-se ali e pronto, vou vendo a coluna, ajustando a partir da sacroiliaca até cá em cima. Sim. E depois estes bichinhos são o quê? Eu faço um trabalho muito descontraído com eles. Eles gostam muito, tem a mãe ali embaixo a brincar com o gatinho, para que enquanto ela está a olhar para baixo, pode realmente estar ali descontraída. Depois, quando viram-se, e eu estou a trabalhar na parte cervical, eu tenho estes meus amigos que eu falo para os pequeninos, agora é a vossa vez de também estar a ajustar. Exatamente. Portanto, aqui dentro tem a fingir que é uma coluna, não é?
E então faz um barulhinho, eles ficam todos contentes e eu digo, então agora os amigos estão super ajustados. Pronto, e ficam ajustados. O trabalho que eu faço com as crianças, estão a ouvir esse barulho e vão pensar, é estar a estalar os ossos. Não, não é isso que eu faço quando o alinhamento é feito, o ajustamento é feito na coluna dos bebés e é uma coisa muito gentil e não estamos à procura desses estalinhos. Fazer estes estalos. Mas isto é uma maneira que as crianças perceberem que o alinhamento da coluna está a ser feito. Exatamente. Olha, Cristiana, foi um prazer receber-te de novo. Tchim, tchim. Exato. Muito obrigada também por estas tuas dicas, mais do que dicas, obviamente, recomendações e conselhos maravilhosos para estas nossas crianças crescerem sempre com a postura ideal na vida. Também continuaremos agora a falar de saúde. Eu sei que também gostas destas coisas, por isso convido-te a ficares por aí e ouvires a próxima conversa. Olha, tem muito a ver também com sumos, saúde, detox e uma série de coisas. Um grande beijinho. Obrigada. Tudo bom. Tome conta das suas crianças e crie naturalmente condições favoráveis